Boa noite, é uma alegria. Você falou aí da Covid, né? Eu passei por essa Covid nessa última onda, já vacinada, e não foi fácil. Então, assim, me solidarizar com as pessoas também que ainda estão adoecidas. Valeu a pena a luta pela vacina, né? E todos os debates. Eu descobri a educação do campo a partir do trabalho na Universidade Estadual do Ceará, em Crateús. Eu começo por aí para dizer o seguinte: a própria universidade, né, na década de 80 para a década de 90, foi quando começou os primeiros diálogos com a educação do campo no Ceará, graças ao início da formação dos assentamentos do MST. E aí o Movimento Sem Terra é o grande precursor dessa discussão na forma como ela se dá hoje, certo? Então, assim, quem se aproxima da educação do campo, eu acho que o primeiro desafio, primeiro, porque a educação do campo, ela trabalha com a escolarização, mas ela trabalha também com outras questões mais amplas. Reforma agrária, a questão agrária é um dos grandes temas, a questão da água é um tema central na educação do campo, a questão da própria terra como território livre. E aí, gente, eu passei a fazer a pesquisa nas minhas salas de aula. E todo semestre começava e eu perguntava: quem aqui é filho ou neto de agricultor? Quase todos respondiam, todas as turmas. A média da estatística era de 70% a 80% filhos de agricultores ou netos de agricultores. E aí a gente diz, então nós somos todos do campo, mas somos forçados a sair do campo. Na época eu estava fazendo mestrado, quando eu lembro que entrou uma pessoa na sala de aula, um militante do MST, dizendo para nós que era preciso que nós fôssemos com eles discutir a educação do campo. Eu volto para Crateús, e aí foi chamada, nós fomos convocados de novo por outra escola, que foi a EFA. E aí eu me deparei, a EFA, o que é essa EFA? Então, o início do diálogo foi em 2005, com a EFA. E aí estou aqui eu agora, em Tabuleiro do Norte, como o Alisson falou, compondo a equipe pedagógica de uma escola família agrícola. E essa escola também foi tema, esse modelo de escola também foi tema do meu estudo de doutorado. E aí eu fui estudar as práticas educativas na EFA. Como era que a escola influenciava a comunidade, como é que a comunidade compreendia a escola. Mas o tempo na escola do campo é recurso pedagógico. As EFAs, no caso da EFA Jaguaribana, ela tem um grande desafio, que é o sistema de internato. O aluno tem que morar na escola um tempo, mensalmente. Então, ele tem que ter esse movimento de ir e vir. E a gente sabe que todo jovem camponês tem uma função importantíssima para a família. Né? A juventude camponesa, quando eu comecei a conhecer a realidade deles mesmo, a juventude da cidade tem uns desafios, mas a juventude camponesa, na comunidade dela, ela produz uma dinâmica muito intensa de comunicação. Ele tem que ser, porque ele é que domina o equipamento, ele é que sabe usar a internet, ele é que domina a leitura, e ele acaba prestando um grande serviço à comunidade dele. Tempo na vida da juventude camponesa, o tempo também na vida dos professores e das universidades. O Leandro tem uma história muito legal. E um dos trabalhos muito bonitos que os alunos nunca esqueceram foi o estudo das cores dos solos. É incrível. A gente vai falar com eles hoje, eles lembram da história deste solo. A gente tem um aluno agora, o Paulo Vitor, que agora é agente jovem ambiental. Entrou nesse projeto aí. Aí está fazendo o projeto dele para poder propor algo. Aí ele já falou que colocou lá pinturas com solo. Então, qual é o desafio para abrir uma EFA, né? Cada lugar, cada escola vai dizer o seu desafio, de como começou. E elas começam de forma diferente, cada uma começa diferente. A nossa aqui já começa em outro momento, que é quando a CPT abraça a causa da EFA de uma forma, viu que era preciso ampliar as EFAs, porque a escola da cidade, ela tem variados modelos. E eu acho até que a uniformização é um erro curricular. Eu digo isso não criticando os técnicos das secretarias, mas é um erro humanitário. Não dá para você criar currículos idênticos para todos os jovens do Brasil. Os educandos da EFA Jaguaribana, eles trazem os anseios para a escola, mas na hora deles colocar na mesa o que eles querem fazer naquela escola, aí você vê a diversidade de sonhos. O tempo do jovem é um tempo de sonho. Tudo isso, os jovens e as jovens. Então, quando eles chegam na escola, o que é bonito?
é aquele tempo de internato que a EFA tem, que os meninos se transformam numa convivência escola família agrícola, porque o objetivo é apoiar aquela família camponesa para que ela possa crescer em produção, né, intelectual e agrícola. Porque no campo ele não tem teatro, ele não tem cinema, ele não tem o campo de futebol como ele queria jogar bola, ele não dispõe de quase nada de equipamentos sociais que existem nas cidades grandes. E aí a presença da Damiana aqui é muito legal, porque a gente lembra logo do acampamento Zé Maria do Tomé, que é algo vivo, nítido aqui nessa região, que mostra como quando o trabalhador tem água disponível e tem terra disponível, como ele produz muito. Então, o que muitas vezes o menino não produz, não é porque ele não estudou para produzir, não, é porque ele nem tem terra nem tem água. Nós temos o tempo histórico, nós temos o tempo do contexto do internato e nós temos o tempo da natureza, porque o camponês, ele entende do tempo da natureza. Então, qual é o grande desafio da educação do campo e das EFAs? Fazer acontecer a agroecologia nos nossos lugares de moradia e no mundo inteiro, porque quando a gente fala de educação do campo e agroecologia, a gente está falando de mudança do sistema econômico, social, político, e dentro dela, a agricultura como lugar central de produção de alimentos saudáveis. É a profissão de educador nesse país. Todo mundo tem que ser educador nesse país, todo mundo que tem consciência política, né? Todas as profissões devem se tornar educadoras, porque nosso país é muito carente de debate sobre educação conscientizadora, né? O nível de afeto que se construiu na EFA Jaguaribana é tão poderoso que mesmo nessa distância da pandemia, houve momentos que a gente parecia que todo mundo estava ficando longe, né? E daqui a pouco, quando a gente fala em voltar para a escola novamente nesse ano de 2022, já com outra forma, né, de organizar, a gente vê como eles estão querendo voltar. E eles estão muito querendo voltar, sabe? Ficam felizes quando falam em presencial, mas sabendo que não pode ser presencial ainda. E vou dizer por quê. Porque justamente esse tempo distante, esse tempo de pandemia, fez com que a nossa juventude precisasse trabalhar mais do que já trabalhava. Os jovens precisaram ajudar suas famílias, não foi diferente com os nossos alunos. E nós temos educandos agora em vários lugares do país, né? E, sabe, aí eles ficam se movimentando. O que é que a gente notou? Que nesses 2 anos, os nossos alunos se movimentaram tanto para continuar vivos e vivas. Então, a EFA, ela é pública, ela só não é financiada pelo Estado, mas ela é uma escola pública de rosto comunitário e que é formada a partir de outro movimento, que não vem do Estado para a comunidade, vem da comunidade para o Estado. É para que a gente possa ter também essa liberdade de exercer o direito de escolher por onde vai caminhar nosso currículo. E quando a agroecologia aparece nesse contexto do currículo, ela provoca uma grande revolução, porque os nossos alunos vão ser técnicos em agropecuária, mas a gente não quer que ele seja qualquer técnico, a gente quer que ele seja técnico comprometido com a agroecologia. É o enfrentamento desse modelo econômico que atinge a agricultura no nosso país e que significa a indústria no campo para o camponês, que é um ser livre e que não quer emprego, ele quer trabalho. O emprego, ele quer como bico, mas ele quer ser homem livre para trabalhar a sua terrinha. Se ele tiver terra, água, ele não quer emprego. Então, porque as EFAs, eu acho que um grande desafio das EFAs é manter os alunos mesmo nesse movimento do tempo deles, né, entre trabalho, escola, entre comunidade. Olha o que aconteceu, 35 professores voluntários, quando eu cheguei aqui em Tabuleiro, era a maior surpresa para todo mundo saber que a gente contava com todos esses professores dos institutos federais, das universidades estaduais, as federais querendo se aproximar, e por outro lado também a gente entrar nessa luta para que nós tenhamos professores que possam ser concursados pelo Estado e que possam trabalhar nas escolas, nas EFAs comunitárias. Né? Essa pandemia realmente mudou nosso tempo, mudou nossas seguranças. Eu acho que abalou demais as nossas seguranças. Quem sonha com agroecologia tem que ter esperança de ficar vivo muito tempo, para que a gente veja esse país florescendo em outros caminhos e vendo a juventude poder viver outras coisas que não viveu ainda. E agora eu tenho certeza que nós estamos mais conscientes do que a pandemia e já podemos enfrentá-la com mais tranquilidade. Então, um abraço bem grande a todos e dizer, o grande desafio é estar vivo, discutir a educação do campo nessa perspectiva da agroecologia. Boa noite.